Os museus não colecionam apenas objetos históricos e obras de arte. Eles protegem a nossa história e a nossa memória. Estes acervos, que carregam os significados de toda uma memória coletiva, devem ser guardados e protegidos. E é aí que nós, dos bastidores da memória, entramos. Então, isso não é um museu. Esse é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, palco de grandes peças e espetáculos históricos. O Teatro Municipal também guarda memórias incríveis nos seus bastidores. Sob seu palco e das suas riquezas arquitetônicas, sob o olhar vigilante de deuses gregos, ninfas e, claro, museólogos, são guardadas as 7 chaves, verdadeiras joias da arte e da cultura brasileira. O Teatro Municipal ele surge no contexto de remodelação da cidade do Rio, né? No início do século, com todo o processo de abertura da Avenida Central, a construção de grandes prédios, é pensado o Teatro Municipal em substituição aos outros teatros que haviam na cidade, muito baseado num modelo de teatro francês. Para a construção do teatro, o Pereira Passos, à época, lançou um concurso arquitetônico onde foram selecionados inúmeros projetos, todos eles identificados por pseudônimos. Só que a gente tem uma curiosidade, né? Que o primeiro colocado nesse concurso era exatamente o filho do prefeito. E aí teve um rebuliço na cidade, dizendo que ele tinha sido privilegiado e que não tinha sido respeitado o concurso. Isso já acontecia lá naquela época. E o Pereira Passos, então, seleciona o primeiro e o segundo colocado, que era um arquiteto francês, e pede que seja feita a fusão dos dois projetos. E aí a fusão desses dois projetos que resulta no Teatro Municipal que a gente conhece hoje. Vale dizer que todas as plantas desse concurso estão aqui na nossa reserva técnica. Mas assim, para falar da reserva, é importante que você conheça primeiro o SEDOC, o Centro de Documentação da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O teatro, além de ser uma joia arquitetônica, ele tem obras de arte. Então, no SEDOC a gente também tem objetos referentes à construção e ao planejamento dessas obras, né? Desde manuscritos a rascunhos, esboços, objetos mesmo, né? Testes e referente às obras que o teatro apresenta, né? Os espetáculos. Então a gente tem esboço de figurino, esboço de cenário. Então faz parte também do acervo que a gente preserva. Um exemplo de acervos que a gente tem no SEDOC, a gente tem os esboços, né? Todos os esboços originais do Eliseu Visconti, do plafond em cima da plateia, né? Que é o desenho da Dança das Horas. Eliseu Visconti já era um dos pintores mais importantes do Brasil quando foi convidado a decorar o Teatro Municipal. Ele era muito conhecido por suas pinturas impressionistas, tipo o Monet, e também pelo seu estilo Art Nouveau, que é um estilo inspirado em formas mais naturais, como flores e plantas. É uma figura bem importante que não se resume só à pintura, isso é muito importante falar. Ele é uma pessoa que faz, não sei se na época a gente pode falar design, né, de logos. Ele inclusive fez a logo que hoje ainda é da Biblioteca Nacional, da BN. Ele faz a Moringa, né, que teve aqui na estreia do teatro. O Francisco de Oliveira Pereira Passos pergunta para o seu assessor, né, quem seria o nome da arte brasileira. E ele fala imediato, Eliseu Visconti, né? Então, muito por conta do seu ecletismo, ele junta, né, o impressionismo, o simbolismo, também sempre a questão clássica. Ele é o artista que mais contribuiu artisticamente para o prédio. Um grande desafio que a gente tem são as dimensões, né, do nosso acervo.
No caso, todas as plantas e projetos da construção do teatro, elas têm grandes dimensões, então eu tenho plantas que chegam a 2,30, 2,10 metros, 2,30 metros por 1,70, 1,80. Então a gente tem um mobiliário específico que foi feito pelos funcionários do teatro, né, há muitos anos, para a conservação desse acervo. E atualmente, a gente vem atualizando o acondicionamento das plantas. A gente tem alguns casos de plantas e manuscritos que estão bem rendados, né, porque oxidou completamente a tinta ferrogálica que tinha no suporte. É interessante, mas é inevitável. Não tem nenhum processo que a gente consiga impedir que isso aconteça. Para vocês terem ideia, o SEDOC tem cerca de 70 mil peças. São figurinos, mobiliários, estudos, tudo ligado aos mais de 100 anos do Teatro Municipal. Um dos objetos que a gente tem no acervo também, no acervo museológico, é uma paleta de pintura e um pincel do Eliseu Visconti. É um dos acessórios que o pintor utiliza para misturar as tintas, né, enquanto ele está pintando. No caso, a paleta dele é de madeira, né, então, mas é uma paleta original do período de começo do século, né, do Visconti. O Visconti foi um pintor muito ativo, então ele tinha muitas paletas, ele tem uma coleção muito vasta em vários locais, mas nós temos uma original referente ao período que ele pintou aqui, até porque o acervo do Visconti ele foi doado pelo próprio Visconti, pela família do Visconti, junto com os esboços, junto com tudo que era representativo ao Teatro Municipal. Um grande desafio de acervos higroscópicos no Rio de Janeiro, higroscópico são materiais que absorvem água. Então, a gente é uma cidade à beira-mar. Então, tudo aqui é muito danificado por causa da umidade relativa do ar. A madeira, ela expande e contrai muito, dependendo da temperatura. Então, a nossa paleta, no caso, sofreu muitos danos por causa disso. E por ter sido muito utilizada. Objetos que são muito utilizados, eles tem a própria passagem do tempo, né? Só de você usar, você deixa cair, você deixa lascar. E os artistas não faziam isso para preservar, então era um instrumento de trabalho dele. Bom, também tem muita fofoca registrada em uma série de manuscritos. Algumas histórias a gente não pode deixar de contar. Por exemplo, algumas informações que a gente tem em alguns manuscritos muito interessantes. A gente tem 2 manuscritos do Aurélio de Figueiredo, que é um pintor também nacional, e que foi chamado para fazer alguns esboços do plafond que seria aqui em cima da escadaria principal. Então a gente tem primeiro um manuscrito dele para o Francisco de Oliveira Passos, porque ele foi chamado, ele deu o orçamento, e quando ele deu o orçamento, o Francisco de Oliveira Passos respondeu para ele de volta, não, eu preciso que o valor seja esse aqui. E, inclusive, nessa carta que a gente tem, ele fala, né, que ele não se incomodaria de ter um valor referente, parecido com o de outros artistas, mas que tudo ficou muito mal explicado para ele. E aí ele não tem esse pagamento, então a gente tem uma cópia dessa carta que ele manda novamente para o prefeito que entra depois que o teatro já está construído, que é o Souza Aguiar, repetindo toda a história, falando, olha, aconteceu isso e foi pedido o orçamento e não me devolveram, e quando me devolveram pediram outro valor. Então a gente tem essa história contada até cronologicamente, né? Começo, meio e fim. E você pensando que gestor caloteiro era coisa de hoje em dia. O interessante é pensar que nenhuma das obras foram feitas aqui durante a construção, todas elas foram feitas em Paris, não só porque o Eliseu estudava lá e frequentava, mas também porque lá tinham ateliês de uma estrutura grande o suficiente para o que ele estava fazendo. Então, ele traz todas as obras por meio de um navio, né, e aplica elas aqui pela técnica marroflage, que, explicando mais ou menos de uma forma bem simples, é você pegar a tela e colar. Entre os deuses representados no edifício, temos o busto do engenheiro francês, que achou que tinha o direito de imortalizar o seu rosto nos fundos do teatro.
quem acompanhou as obras não foi o francês, foi justamente o brasileiro Francisco de Oliveira Pereira Passos. Na planta a gente não tem nenhuma presença do busto em que a gente encontra atrás do teatro, né? Então é um busto do rosto do engenheiro. Então ele crava também a sua figura na estrutura do próprio prédio. Andando pelos espaços, acabamos descobrindo curiosidades, claro, com a ajuda da Paula. Alguns lugares, como as rotundas, se comunicam contando histórias entre si. De um lado, esse que eu tô, são danças antigas, do outro são danças modernas. Então é curioso você pensar e até questionar a escolha do artista, quando desse lado das danças antigas a gente tem representações de mulheres praticamente nuas, dançando sozinhas, em lugares como Roma, Judéia ou Grécia. Já do outro a gente tem danças de casais, com uma vestimenta completa, e lugares como Espanha. Então, nesse questionamento, a gente acaba brincando que tem a rotunda das vestidas e a rotunda das não vestidas. Bom, vamos voltar para acervo? Até porque a Laura continua lá procurando histórias interessantes. A gente tem a sapatilha original da Maria Oleneva, que foi uma grande bailarina aqui do teatro e que defendeu a criação da escola de dança do teatro. Então, a escola de dança, que antes se chamava Escola de Danças do Teatro Municipal, passou a se chamar Escola de Danças Maria Oleneva. A gente também tem um exemplar, no caso não é um par, é um pé só, de sapatilha da Madeleine Rosei, que foi primeira bailarina aqui do Teatro Municipal. Ela estudou aqui no Teatro Municipal, então ela foi a primeira bailarina formada pela Escola de Dança do Teatro Municipal. Nós temos no acervo também um kimono original da década de 50, que foi o último kimono utilizado pela soprano Violeta Coelho de Neto Freitas, que ficou mais conhecida pela sua interpretação da ópera Madame Butterfly. Esse kimono, que é um traje de geisha da protagonista Shōshō-san, ele foi produzido no Japão, né, e foi utilizado também pela soprano japonesa Tamaki Miura, no último espetáculo de despedida dela dos palcos. O embaixador do Japão, na época, doou esse kimono, e a condição da doação desse acervo é que ele fosse utilizado somente por ela. Então é interessante a gente ver que, após a morte dela, ninguém está autorizado a utilizar esse figurino. Ele já foi com uma doação de cunho museológico, ele é realmente para ser um acervo, mas com essa exceção, que pode ser utilizado por essa grande soprano brasileira. Sendo um teatro ou um museu, a pergunta que fica é: qual é o espaço do Teatro Municipal no século XXI? Vocês vão poder observar que a história do teatro é muito marcada pelo elitismo e desigualdade, né? Ele é um projeto feito para ser imponente. Tem pessoas que passam aqui na frente e não se sentem confortáveis de entrar, né? Mas, ao mesmo tempo, esse espaço é um espaço público e que a gente vem trabalhando por um bom tempo, né, na ampliação desse público. O nosso objetivo é democratizar o espaço, que já vem sendo democratizado, né, que não é só por meio de assistir um espetáculo, mas também conhecer o que está acontecendo no espetáculo. E é isso, a nossa função é essa. O Teatro Municipal, eu acredito que hoje em dia ele ocupe vários espaços. O Teatro Municipal ocupa um espaço como detentor de toda uma história nacional, estadual e até mesmo municipal, sendo um patrimônio tombado, mas também ocupa um espaço como um equipamento cultural estadual que tem como missão dialogar com o público, democratizar acesso e fornecer entretenimento. Então, eu acho que o Teatro Municipal, hoje em dia, é um marco, é uma referência, né, na cidade do Rio, no estado e no país, e que ocupa esse lugar de guarda da memória e da história, mas também de um teatro real que fornece cultura.